Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é Pedro, eu sou professor da sala de leitura da MF Professor Paulo Freire e estou me apresentando aqui agora porque algumas pessoas estão chegando agora nesse semestre no EJA, então é importante que eu me apresente um pouquinho, né? Estou aqui há 11 anos já na escola e nessa sala de leitura que muitos de vocês, apesar de estarem aqui já há algum tempo, alguns de vocês, ainda não entraram, né? Porque a gente tem que seguir certas normas aí por conta da pandemia. E uma delas é não utilizar essa sala de leitura por conta das mesas, né, que vocês estão vendo. São mesas coletivas, e o livro é contaminante, né? Alguns estudos dizem que o livro pode ser contaminante, mas já tem outros estudos dizendo que não, que o vírus não consegue sobreviver tanto tempo em superfícies como o livro. Então, vamos ver aí como é que vai mudar, mas a gente tem que seguir o protocolo, infelizmente não podemos vir com as turmas aqui para a sala de leitura, né? Enfim, mas legal que vocês estão conhecendo pelo menos virtualmente, é uma sala muito legal, tem penso que uns 15 mil livros talvez, um pouquinho menos, enfim, pena que você não pode pegar emprestado, o legal é quando o aluno pode vir, mexer nos livros, levar emprestado, né, curtir os livros, porque a ideia da sala de leitura, você vê que é uma sala bem ampla, tem um monte de livro, um investimento grande aqui. A ideia é que você explore o universo dos livros e curta, né, os livros. A ideia é que você incentivar você a chegar nesse mundo das leituras, dos livros, não porque você é obrigado a isso, mas porque ler é legal, porque ler é divertido. E quem tem o hábito de ler, lê melhor tudo, né? Então a leitura é muito importante, todo mundo vai concordar com isso, nunca vi ninguém dizer a leitura é uma bobagem. Não, a leitura é importante. E você tendo o hábito de ler, mesmo porque você curte, ler uma revistinha, né, ler livros técnicos, né, sei lá, a pessoa gosta de informática, vai se informar com informática. Quando você treina essa leitura, lê constantemente, você faz melhor, como tudo na vida, né, gente? Se o cara quer fazer basquete, ele vai ter que treinar bastante basquete e vai jogar melhor. Futebol, a mesma coisa. Dirigir, a mesma coisa. E leitura não é diferente. Você tem que treinar para fazer o melhor, né? Mas é isso. Então a gente não vai poder usar a sala, mas a gente vai, de uma forma ou de outra, ter contato com esse mundo da leitura. Então o que eu vou fazer aí? Levar os livros para vocês darem uma olhada, né? Levar textos para a gente ler, para ver se um dos temas, um dos assuntos, um livro te encanta. E você embarca aí no mundo da leitura. De repente, se você já lê também, conhece outras coisas que você ainda não tinha lido e também embarca na leitura de outros gêneros ou outros assuntos, né? E o tema que eu escolhi para a gente tratar nesse início de semestre, do segundo semestre, é a poesia. Começar a ler umas poesias diferentes. Poesia é um mundo muito vasto, tem muitas coisas diferentes. E aí, se você estivesse aqui presencialmente, eu perguntaria o que é poesia para você? E aí a gente ia ver as respostas, ouvir as respostas de vocês. Normalmente dizem assim, né, que a poesia tem versos, a poesia tem rimas, né, o que é verdade também, mas não só isso, né? Então eu coloquei alguns livros aqui para a gente dar uma olhada. Se a gente abrir qualquer livro de poesia, normalmente a gente vê isso aqui que vocês estão vendo, né? Versos, estrofes, né? Cada linha dessa a gente chama de verso, um conjuntinho de linha é estrofe. Todos os livros têm, de alguma maneira, mais ou menos, né, as estrofes ali, os versos. Então, uma forma de você identificar se é poesia ou não, você tem esse formato aí que vocês estão vendo, né? Formato com os versos, né? Uma outra forma, você pegar um livro, né, um livro como esse aqui, um livro de prosa, a gente chama de prosa o que não é poesia, né? Ali, não tem os versos, né? A literatura corrente, você vai ler diretaço, né? Pá, 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 pá. A poesia, ela pode ter outras formas. Então, a poesia é uma arte com a língua, né? Com a palavra. E pode-se fazer arte de diversas maneiras. A pessoa fala assim, a poesia pode ser curta, depois tem que ser curta. A poesia pode ser uma poesia curta, mas a poesia pode ser muito longa, né? Tem livros que são muito grandes com uma poesia só, né? Uma poesia enorme. Tem lá, por exemplo, né, o Camões fez uma poesia gigantesca. Vamos ver aqui o João Cabral de Melo Neto aqui, né? Que eu tenho aqui na escola para mostrar para vocês. Esse aqui é um poema bem grande, um poema só, né? Com muitos versos, muitas
muitas partes, que é o Morte e Vida Severina, bem conhecido, né? Então, tem diversos livros enormes, que são livros de poemas. Então, a poesia não é só poema curto, tá? Por exemplo, mas também a poesia pode ser um poema bem curto mesmo, radicalmente curto. Olha só, esse poema aqui. Tá dando para ver aí? Espero que sim. Né? O poema Rever. O poema Rever é um poema concreto, que não é muito para a gente ler, mas para a gente ver, né? Rever, ver, ver de novo, que pode ser de trás para frente, pode ser no espelho, etc. e tal. É um poema só, feito de uma palavrinha só, pelo Augusto de Campos, né? Ele resolveu fazer um poema com uma palavra só. E isso também a gente chama de poema, tá? Estava falando do Camões, né? Acabei de não falando, mas e os Lusíadas, que é um poema muito grande. Se você pegar uma edição aí bem feita, tá mais de 1000 páginas, né? E é um poema só. E esse poema que a gente viu tem uma palavra só, né? Outro poema na mesma corrente aí, né? Um poema concreto que a gente chama, ou poema visual. O vai e vem, vem, vai, vem, vai. Aí a gente pode começar a ler de qualquer lado. E isso também é um poema. Poema que a gente chama de poema concreto ou poema visual. Você olhar, como é que você vai ler isso, né? De outra maneira, não é da maneira comum. Outro exemplo de um poema visual, que geralmente costuma chamar a atenção, nem sempre as pessoas viram isso. Não sei se vai dar para ver pelo celular, mas olha só esse poema em forma de gato, né? Esse poema aqui está em forma de gato aí. Então, você vê aqui também como é que leria um poema desse. É bem para você ler, é para você... Até podemos fazer uma leitura diferente, né? Todo mundo fazendo rom, 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 e sei lá, uma zoeira diferente assim. Mas não seria uma leitura comum, né? Uma leitura convencional. Enfim, mas é um poema feito para a gente olhar e ter essa coisa mais ligada a artes plásticas, né? A artes visuais e não de você ouvir. Por outro lado, também tem poemas que tem a musicalidade muito forte e não tem nada dessa coisa de você olhar, né? Não é para você, é mais a música mesmo que tem a ver, né? Umas brincadeiras com a palavra, com o som, né? Com o som, por um outro lado, né? Por exemplo, um livro que brinca com isso são os livros de trava-línguas, que as crianças costumam gostar bastante, porque repete sons e para você travar sua língua, né? Para você não conseguir falar, é muito fácil. Então aqui tem o Trava-Trovas da Cissa, que eu separei para a gente dar uma olhada também, né? Aqui esse é um livro só desses trava-línguas, uns mais fáceis, uns mais difíceis. Por exemplo, esse que eu peguei para ler para vocês, ó, o Pedreiro Pedro Alfredo. Pedreiro Pedro Alfredo. O pedreiro Pedro Alfredo, o Pedro Alfredo Pereira, chamou tretas intrigantes, transou truques, pregou petas, pois Pedro Alfredo Pereira é um tremendo tratante. E aí você vê, né, a quantidade de P, né, de T ali no meio para te atrapalhar, né, e tru, tra, trotata, né, muito fácil de você se perder. Aquele O Rato Roeu a Roupa do Rei de Roma talvez seja, né, a trava-língua mais conhecida, mais manjada. Mas olha isso aqui, né, o ritonolaringologismo. Tem o otorrinolaringologista, otorrinolaringo, todo contente, todo feliz, otorrinolaringologicamente, meu ouvido, minha garganta e meu nariz. Que aí já é pesado, né? Tem uma tropeçada lá e assim são as trava-línguas. Olha, já tá até o trava, já é meio trava, né? Para você travar e não conseguir falar direito. Dizem que o pessoal que trabalha com televisão, né? Por exemplo, âncora de televisão, às vezes lê uma trava-língua, assim, né? Para dar uma treinada antes de entrar no ar, né? Dar uma aquecida no trato vocal ali para chegar firme e forte. Se chegar uma palavra estrangeira lá, ele conseguir falar sem se enrolar muito, né? Uma espécie de aquecimento do pessoal lá. Olha, eu coloquei aqui alguns livros importantes de poesia para a gente, né, saber que o tema é vasto, né? Outra coisa, o pessoal que curte rap, né? Rap em inglês, né? É uma sigla, RAP, que é Rhythm and Poetry, né? Ritmo e poesia.
Então o rap tem tudo a ver com poesia. E eu diria até que o funk também, né? O funk também tem uma musicalidade forte, uma repetição ali, uma rima. Então também, alguns funks também são, poderíamos colocar como forma poética também, claro que sim. E tantas outras músicas também que usam artifícios da poesia, só que tem a música junto, né? Para fazer uma canção e tal. Canção não é igual a poesia, mas né, tem canções que podem se transformar, né? Você tira a música, transformar em poesia tirando a música. E aí tá lá, ó, alguns textos importantes que a gente tem na nossa biblioteca, né? Tem outros aqui também que eu não estou com um livro aqui. Por exemplo, Carlos Drummond de Andrade não está aqui, mas o Carlos Drummond de Andrade é super importante. Mas tem, por exemplo, Vinícius de Moraes, que fez muitos sonetos de amor, super bacanas, né? Esse livro aqui, Arca de Noé, é um livro infantil que o Vinícius fez. Então, esse aqui você deve ter lido alguma vez na sua vida, né? O relógio. Passa tempo, tic-tac, passa hora. Chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora. Que já estou muito cansado, já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac, dia e noite e dia, tic-tac. Você vê como é marcado o ritmo, tem a ver, né, com tudo, com objeto, relógio, né, e essa brincadeira, tempo, das horas e tal, a poesia dele. Também separei aqui, ó, Feira de Versos, para falar um pouquinho sobre cordel. Cordel também é um tipo super importante de poesia, muito comum no Nordeste. Chama cordel porque antigamente eles vendiam esses livrinhos, né, do cordel. Cordel são os livros pequenos e que eram pendurados em barbantes. O pessoal colocava barbante assim, ou fiozinho ali, e colocavam os livros penduradinhos para vender. E papel muito barato, fazia uma produção bem baratinha para vender. E o legal dessa história do cordel é que o cordel às vezes trazia informações que não chegavam em determinadas cidades, lá no Nordeste principalmente. Então, por exemplo, uma cidade que não tinha eletricidade, né, não era comum ter rádio ainda, nem muito menos TV. Então, naquele tempo, o pessoal usava o cordel para informar. Quem que ganhou a eleição? Não sei quem ganhou a eleição. Aí tinha um cordel explicando, né, em forma de poesia, de verso, quem é que tinha ganhado aquela eleição. Ou quem ganhou a Copa do Mundo. E aí os caras faziam em verso todo, o torneio inteiro às vezes, gente. Vários versos, explicando cada partida em forma de versos e tal. Também tem os cordéis que usam duelos, né, entre dois poetas aí, né, brincando um com o outro, zoando um com o outro, que a gente conhece muito hoje em dia, batalha de MCs e tal. Já existia batalha de cordel, de repentistas lá no Nordeste. Uma tradição que vem da Europa, né? Essa tradição do cordel, lá da Idade Média, os caras também faziam isso. Esse cordãozinho pendurava coisa. Vou ler um cordel para vocês. Separei um aqui. Você vê como o cordel tem o mesmo ritmo, né? Muitas vezes usam a mesma forma de rimar, a mesma quantidade de sílabas em cada verso. Filho de gato é gatinho. Filho de gato é gatinho. Era o esposo assaltante perigoso e o mais famoso dentre os marginais. Porém, se ele era assim astucioso, sua esposa roubava muito mais. A ladra, certo dia, se sentindo com sintoma e sinal de gravidez, disse seu marido satisfeito e rindo: eu vou ser mãe pela primeira vez. Ouça, querida, eu tive um pensamento. Precisamos viver com precaução para nunca saber nosso rebento dessa nossa maldita profissão. Nós vamos educar nosso filhinho, dando a ele as melhores instruções, para o mesmo seguir o bom caminho, sem conhecer que somos dois ladrões. Respondeu o marido: está direito, meu amor, você disse uma verdade. De hoje em dia procurarei um jeito de roubar com maior sagacidade. Não querem que o filho saiba que eles são ladrões. Natural, né? Aspirando o melhor sonho de Rosa, ambos riam fazendo os planos seus. E mais tarde a ladrona esperançosa teve um parto feliz, graças a Deus. Ai, como é linda, que joinha bela, diziam os ladrões cheios de amor, cada qual desejando para ela um futuro risonho e promissor. Mas logo viram com igual surpresa que uma das mãos a mesma era fechada. Disse a mãe soluçando de tristeza: minha pobre menina é aleijada. A mãe aflita teve uma lembrança de olhar a mão da filha bem no centro. Quando abriu a mãozinha da criança, a aliança da parteira estava dentro. Olha a ideia do Patativa do Assaré, que é o repentista muito famoso, né, com esse poema Filho de gato é gatinho. O menino nasceu ladrão porque é filho de ladrão. É claro que a gente não precisa concordar, né, com os poemas, nem com a ética que está lá, né? É claro que eu, como professor, não posso acreditar que a pessoa nasce de um jeito e não vai mudar nunca, porque a educação transforma as pessoas, eu acredito nisso. E
é engraçado de ver e tal, mas a gente poderia discutir seriamente sobre será que a pessoa realmente, uma criança vai nascer ladrona, roubou a aliança da parteira, né? Podemos discutir isso. Mas claro que é uma brincadeira do Patativa. O Patativa tem sempre muito, ou nem sempre, né? Mas em muitas poesias tem muito humor e tal. E aí temos lá, né? Olha, Manuel Bandeira, tem uma antologia que são vários poemas. Neruda, que faz poesias de amor, né? Poesias de amor muito bonitas. Eu separei aqui um pedaço de uma, porque as poesias são um pouquinho longas para essa aula. Mas olha só que bonito isso aqui, ó. As uvas e o vento. Teu riso. Tira-me o pão, se queres, tira-me o ar, porém, não me tires teu sorriso. Não me tires a rosa, a lança que debulhas, nem a água que de súbito estala em tua alegria, a repentina onda de prata que te nasce. A luta é dura e volto com olhos cansados, às vezes por ter visto a terra que não muda, mas ao entrar teu sorriso sob ao céu me buscando, e abre para mim todas as comportas da vida. Amor meu, mesmo na hora mais escura, debulha teu sorriso, e se tão logo vês que meu sangue mancha. E aí continua, mas sobre o sorriso da moça e tal. Né, o poeta Neruda, chileno ele, e tem poemas de diversos assuntos, não só de amor. O Manuel Bandeira é um grande autor também brasileiro que a gente tem aqui. E vou ler um pequenininho aqui pra gente, que chama O Rio, né, para vocês terem uma ideia só como a poesia pode ser diversa. Essa é a ideia dessa aula, né? Fazer uma panorâmica rápida com alguns poemas para vocês se sentirem que o poema fala sobre muitas coisas diferentes, né? Do Manuel Bandeira. O rio. Ser como o rio que deflui, silencioso dentro da noite. Não temer as trevas da noite. Se há estrelas no céu, refleti-las. Se os céus se pejam de nuvens, como o rio as nuvens são água, refleti-las também sem mágoa, nas profundidades tranquilas. O rio, né? Seja como um rio, né? Esse aqui é o livro do Manuel Bandeira, pernambucano, grande poeta. Daí a gente vai conhecendo também esses poetas mais tarde, com muito mais vagar, né? Vamos ler algumas coisas, falar sobre quem são eles, o que eles fizeram de bacana para a poesia do nosso país. Pezinho de Violência, um que eu gosto de ler e li na aula presencial aqui, dos poucos que vieram. Pezinho de Violência. Ou foi por falta de ideia ou por falta de inteligência, só sei que o cara plantou no jardim da própria casa um pezinho de violência. Não só plantou, mas cuidou, não só cuidou, protegeu, cercou, limpou e tratou, podou, adubou, regou e o tal pezinho cresceu. Cresceu e foi se alastrando, pegando de qualquer jeito, brotando por todo lado, germinando, florescendo na casa do tal sujeito. De uma semente de nada brotou briga e discussão, nasceu discórdia e disputa, deu inveja, deu maldade, covardia e traição. E saiu soco e supapo, deu tapa, murro e pancada, chute, rasteira, porrada, cacetada, cusparada, facada, tiro, pedrada. E no jardim deu despeito, injustiça, omissão, ingratidão, desrespeito, tortura, crime, ameaça, falsidade e humilhação. E veio a dor e a mágoa. Do ódio cresceu vingança, floresceu raiva e rancor, ressentimento, revolta, um não para toda a esperança. Certo dia, o tal sujeito, no jardim que tinha feito, encontrou a sua sorte. Da flor vermelha de sangue, ele enfim colheu a morte. Poema de Ricardo Azevedo, que é um cara que trabalha muito com folclore, né? E esse poema autoral dele aí é sensacional, né? O que você está plantando, você vai colher mais tarde, né? Se você só planta rancor, ódio, o que vai nascer do teu jardim, né? Por aí a ideia. Então, gente, poderia mostrar aqui também o poema do Jackson, que foi nosso aluno aqui, que lançou, né, um livro, que é o Traficando Informação, né? Rapidinho aqui um poema do Jackson. Desabafo. O que está acontecendo? Todo mundo se perdendo? Sexo, drogas, bebidas? Esses são alguns problemas que afetam nossas vidas. Será que há alguma chance de todos se salvar? Ou já está tudo perdido, não tem mais como voltar? Queria eu poder voltar no tempo, acabar com esse cotidiano violento, com essa vida de sofrimento. O ser humano errou quando nos dividiu em classes sociais, nos tratando como animais. Queria eu poder voltar atrás. Poema do Jackson Pedro, que foi nosso aluno e hoje em dia é professor, se formou, professor, lançou o livro também dele, né? Enfim, eu vou finalizar aqui só para ler um poema do Drummond, que eu acho ele espetacular, não só esse poema, mas o autor, né? Carlos Drummond de Andrade escreveu muita coisa, crônicas, contos e poemas muito, muito bons. Esse aqui eu estou lendo porque é o mais conhecido dele. Nem é, acho que eu mais gosto, mas é o mais conhecido que talvez vocês conheçam. Olha como ele é simples.
Simples. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Carlos Drummond de Andrade. Bom, é isso. Você vê que todo esse poema, por exemplo, do Drummond, parece muito simples. Uma pedra no meio do caminho, só isso. Não, tem todo um porquê que ele fez assim. Né? O que seria essa pedra? Significa o quê? Né? Todo mundo tem uma pedra aí no meio do caminho, não tem? Certamente. Podemos conversar mais. O poema, ele tem muito significado concentrado em poucas palavras. Aí que tá. Não é fácil, né? A gente tem que ler de novo, conversar, refletir. Por que ele fez desse jeito? Tem a ver com outras poesias daquele momento, uma resposta, às vezes, para um outro poema. Enfim, poderíamos ficar conversando aqui, mas vamos conversar no decorrer de nossas aulas. Espero que vocês curtam o tema poesia, beleza? E não só, mas vamos ler outras coisas também, tá certo? Abraço, prazer em vê-los. E quem não me conhecia ainda, espero ter gostado da aula. Espero que tenha gostado da aula. Abraço!